Números, capítulo 21, me perdoe. Capítulo 21, dos versos 4 ao verso 9. Amém, queridos? Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que todo que mordido, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém? Muito bem. A partir do capítulo 20 do livro de Números, nós temos a caminhada do povo de Cádiz à Transjordânia. Os últimos momentos no deserto, os últimos instantes de peregrinação. E após este acontecimento, inclusive, eles passariam a conquistar as fronteiras da terra prometida. Era um momento interessante e em que o povo, inclusive, em algum instante, esquecia-se daquela condição tão difícil do deserto, porque eles viam gente. Eles viam pessoas dos outros povos e viviam ali uma expectativa extraordinária. Mas a luta também tornou-se mais acirrada, mais travada. Se nós observarmos, meus queridos, quando nós estamos prestes a receber uma grande vitória, inclusive prestes a ver uma promessa de Deus cumprida, nós vemos que são os instantes mais difíceis, em que o adversário das nossas almas se levanta de todas as maneiras para tentar nos desmotivar, para tentar nos inibir, para tentar nos mostrar que não vale a pena chegarmos até o fim. E isto é visível aqui. O povo havia conquistado já uma grande vitória, que era, nos versículos anteriores, tinham derrotado o rei Arade. Era então para estarem motivados. Sobem ao monte e parece que a paciência pela demora, aqueles obstáculos que tornaram-se maiores, as repetições das mesmas lutas, traz um desânimo a eles. Salomão diz que a esperança demorada enfraquece os ossos. Eles repentinamente sofrem ali um momento de desânimo, passam a sentirem-se angustiados, esquecem-se do que Deus havia feito e incorrem novamente na falha de murmurar contra o Senhor. A angústia que eles sentem está associada à ansiedade,
insegurança, incerteza, tensão daquele quadro vivido, as condições emocionais, psicológicas estavam abaladas. Quando isto nós transformamos numa forma espiritual de enxergar, eles se sentem sem esperança. Falta a eles um propósito de vida, estarem ali no deserto, peregrinando, vendo conterrâneos morrerem em meio àquela condição. Falta a eles um propósito, um projeto de vida, apesar da promessa do Senhor. Eles sentem falta de paz, não sentem mais a coragem de dar continuidade àquela batalha, àquela luta de alcançar a terra prometida. Passam a sentir raiva, inclusive raiva de Moisés, passam a sentir culpa daquela condição constrangedora diante das outras nações, passam a sentirem-se abandonados por Deus e murmuram. Nós somos humanos, irmãos. Apesar de servirmos ao Senhor, de vermos a infinita fidelidade de Deus para conosco, existem momentos e momentos. E se nós não tomarmos cuidado, nós incorremos numa falha como essa dos nossos irmãos israelitas. Eles passam a murmurar, a queixar, lamentar contra Deus. Isto abre portas para as atuações do maligno, inclusive entristece o Espírito Santo e vai distanciando estes irmãos de Deus e abatendo a fé. Nós precisamos nos policiar. Deus prometeu, é fiel em cumprir, sim. Se dermos uma olhada aqui, e bem de perto a esta história, uma peregrinação de no máximo 60 dias transformou-se em 40 anos, fruto da murmuração. Eles estavam totalmente insatisfeitos no momento, até mesmo porque perdas irreparáveis eles viam acontecer. A desobediência os sentenciou de não entrarem na terra prometida. Somente os que saíram do Egito, Josué e Calebe, herdaram aquilo. Arão, Miriam tinham dormido no Senhor, tinham morrido. Até mesmo as condições emocionais de Moisés eram terríveis, porque ele também tinha ouvido de Deus que, porque tocara 2 vezes na rocha, alguns momentos antes, ao invés de dizer à rocha que provesse água, ele não entraria na terra prometida. Mesmo os irmãos que eram herdeiros da promessa de entrarem ali, eles estavam abalados na condição emocional de assistir àquela situação. Deus permitia, inclusive no momento, a demora, porque precisavam morrer todos. Propósitos de Deus, aos olhos humanos, inexplicáveis, difíceis de serem assimilados, de aceitar. De alguma forma provocado por eles, sim. Mas isto não deixava à mercê o fato de serem servos do Senhor e de terem batalhado para chegarem até aquele ponto. Então esses irmãos se sentem absolutamente desprovidos de uma solução imediata, clara, objetiva. E eles murmuram novamente, reclamam agora pela última vez. As lembranças do passado, dos grandes milagres de Deus, elas não foram suficientes para trazer um conforto àquele abatimento no momento. Esta murmuração
vai gerar consequências novamente. Deus, então, permite que serpentes ardentes comecem a surgir e matar este povo. Morriam porque blasfemaram ou reclamaram, murmuraram contra Deus. Blasfemar é pesado. O pão diário que Deus mandava a eles, disseram que era algo vil, abjeto, desprezível, rebaixado, miserável. As facilidades que tinham no Egito agora eram motivo de saudade. Só que eles não se lembravam da escravidão que as facilidades do Egito cobravam deles. Faltava nestes irmãos, como em algum momento falta em nós, uma conversão verdadeira. Faltava nestes irmãos, como em algum momento falta em nós, o guardar convicto aquelas grandes experiências com Deus. Faltava nestes irmãos, como pode faltar em nós, em algum momento falta, o discernimento espiritual dos caminhos propostos por Deus, o entender, o compreender. Jeremias, quando entrou numa condição difícil como essa, ele optou por uma outra forma de sobrevivência. Ele clamou ao Senhor que Deus trouxesse, renovasse a memória dele, com palavras que dessem a ele esperança de continuar na jornada. Nós estamos no mundo. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Ele usou o seu exemplo e disse assim: olha, tem de bom ânimo em dar continuidade aos projetos. Quanto mais o tempo passa, mais a vinda de Jesus se aproxima. A vinda de Jesus se aproximando, mais ainda as hostes infernais tentam nos inibir e nos roubar da presença do Senhor. Mas quando estamos seguros que o Senhor é conosco, nós olhamos para Jesus. Nós vencemos as calamidades. Nós entendemos, falta só um poucochito de tempo, e o que há de vir, virá, ele não tardará. Jesus vem chegando, irmãos. E nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo em glória. Mas o destituído do nosso adversário, ele não se conforma por ter perdido esta oportunidade, e ele tenta arrebanhar pessoas para povoarem o inferno. Mas se nós enxergarmos as coisas assim, nós não vamos nos deixar esmorecer, desanimar, e vamos continuar firme na jornada para Canaã celestial. Angústias todos nós podemos ter, sim. Todos nós podemos ter. Davi disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Momentos difíceis, todos nós também. Olha, às vezes nós ficamos com o nosso conjunto de valores da fé bombardeados, porque as contradições daquilo que o Senhor disse para a realidade, em algum instante, é algo fora do comum, impossível de se compreender. Mas se nós olharmos o que o Senhor fez por nós ontem, nós vamos ser fortes o suficiente para darmos continuidade. Houve aqui uma punição de Deus. Deus puniu o povo por aquela murmuração, por aquela saudade do Egito, pela falta de fé, de confiança neles ali. Serpentes, quando nós olhamos ela na Bíblia, um animal que traz o mal. Aliás, foi uma serpente que induziu Eva e Adão a pecarem.
um animal peçonhento, venenoso, e que Deus disse, olha, por conta das suas atitudes você vai rastejar. Ela recebeu um veredito forte de Deus. Eu não digo uma maldição, porque aí a coisa fica um tanto ainda mais complicada. Mas um animal que nós olhamos e enxergamos o mal. Estes irmãos começaram a ser punidos. Serpentes mordiam e eles morriam. Cumpria-se o que Deus havia dito, sim. Mas os mais sensíveis pedem a Moisés que Moisés clame a Deus. O que me chamou a atenção foi que Deus poderia ter cessado de permitir que aquelas serpentes mordessem os irmãos, porque tudo está no controle de Deus. Olha, isto é uma realidade. Tudo está no controle de Deus. Falando de uma forma um tanto quanto mais forte, diríamos, até o diabo obedece à voz de Deus se ele der uma ordem. É verdade, irmãos. Paulo diz que todas as coisas unidas, juntas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Momentos difíceis também são momentos permissivos, permitidos e que vêm de Deus. O poder que o Senhor nos outorgou através da pregação da palavra, quando Marcos disse, relatando as últimas palavras do nosso mestre, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E lá no capítulo 16, ele diz que por levar esta palavra sofreríamos perseguições, dificuldades, tanto quanto o nosso mestre, mas se fôssemos mordidos por veneno mortal, até mesmo tomarmos veneno mortal, não morreríamos, porque o poder do Senhor não permitiria isto acontecer. Mas vamos continuar aqui a aplicação do texto. Moisés orou. Intercedeu a Deus pelo povo. Moisés tinha sido afrontado. Deus já tinha dito que ele também não entraria à terra prometida. Mas a sua comunhão com o Senhor, a sua intimidade permanecia. Por isso que Deus tinha dito, olha, boca a boca eu falo com ele. O poder da intercessão. Quando você intercede por alguém, você se coloca no lugar daquela pessoa. Moisés não tinha sido atingido por mordida daquelas cobras, serpentes peçonhentas. Mas ele intercedeu pelo povo. Aí, como eu estava dizendo, me chama a atenção que Deus poderia cessar aquela condição. Mas o Senhor dá uma ordem a Moisés e diz assim para ele, olha, ergue, faz uma serpente de bronze, ergue ela numa haste, aquele que olhar para ela depois de ter sido mordido por estas peçonhentas, ele não vai morrer. Alguns detalhes me chamaram a atenção. A serpente em si representa o pecado. A serpente feita com bronze, o bronze no tabernáculo tinha o significado do julgamento divino de Deus sobre o pecado. O altar de bronze era a primeira peça do pátio do tabernáculo, onde o sacrifício era queimado, durante todo o tempo o fogo era mantido aceso, onde o animal
que representava o pecado da pessoa ofertante, era queimado, sacrificado, e a pessoa então saía dali perdoada. Quando nós lemos um texto como esse, inclusive usado por Jesus, João, o Evangelho de João, no capítulo 3, nos versos 14 e 15, capítulo 3 de João, quando o Senhor instrui Nicodemos que era necessário a ele nascer de novo, e que o versículo 16 deste capítulo é o mais bonito da Escritura. O anterior, os dois anteriores, Jesus disse assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos o sábio irmão escritor aos Hebreus, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Em outro texto, Paulo diz assim: prossigo para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Olhe para Jesus em qualquer dificuldade. Olhe para Jesus quando as nuvens do mal, quando o pecado tentar te inibir, te coibir, te colocar sentimento de culpa. Olhe para Jesus, o perdoador, o advogado diante de Deus, como diz João lá nas suas cartas, intercessor diante do Pai. Olhe para Jesus quando as dificuldades parecem intransponíveis, quando os problemas parecem superior ao que se poderia suportar, aguentar. Olhando para Jesus, ele foi levantado na cruz do Calvário para nos garantir a vida eterna e nos perdoar definitivamente o pecado. Olha, o inimigo não tem vez sobre nós de cobrar de nós o pecado trazido pela imprudência de Adão e de Eva, não. Porque em Jesus Cristo nós fomos perdoados. E Paulo diz assim: graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso Senhor. E nós viemos aqui hoje, esta noite, mais uma vez, para declararmos para o mundo e para todos, e sem forçar a barra, porque nem Jesus mesmo fez, para declarar para o inferno que nós somos pecadores, sim, mas nós somos resgatados, lavados e remidos neste sangue vertido na cruz do Calvário, que somos falhos, em muitos momentos podemos errar, murmurar, deslizar, mas em Jesus Cristo nós nos tornamos vitoriosos, e hoje é mais uma noite que o inferno vai ver que perdeu. Vai ver que perdeu, porque nós nos tornamos perdoados. Olha para Jesus. Olha para Jesus, que tem um olhar doce, que tem uma voz suave, que nos ama incondicionalmente, que sempre estará nos aguardando. Não se permita ser afrontado pelo adversário, encurralado por ele, sofrer das angústias,
talvez do sentimento de culpa. Não procure os culpados pelos momentos difíceis. Olhe para a cruz de Jesus Cristo. Paulo disse assim: longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz de Jesus Cristo. Sofrimento para vitória. Nós não caminhamos mais para uma Canaã terrestre, nós caminhamos para uma Canaã eterna. Nós caminhamos para o céu, conquistado por Jesus Cristo, levantado na cruz do Calvário por nós. Olha para Jesus. Ainda tem jeito. Olha para Jesus, que dá jeito em tudo. Olha para Jesus, que continua o nosso Deus. Amém, meus queridos? Que Deus em Jesus Cristo nos alcance esta noite. Amém.